Bora lá, galera, a gente vai falar hoje aqui sobre um tema da Fundação Carlos Chagas, que caiu em 2018 num concurso de TRT da 15ª região. Olha só, na verdade esse tema é indiscriminado, o tema não aparece. E essa prova foi realmente muito difícil, porque o texto motivador era extraído das ideias de um filósofo sul-coreano, e as ideias dele, como foram recortadas, né, e colocadas ali em trechinhos, não são realmente muito palatáveis para quem está fazendo uma prova, tá? Então se liguem aí. O filósofo Byung-Chul Han fala, né, que as pessoas tentam produzir a si mesmas nessa sociedade, na sociedade do desempenho, que é a nossa, né? Não é mais a sociedade da disciplina, mas a do desempenho. Então as pessoas tentam se produzir, serem empresárias de si mesmas, né? Só que acabam, com essa tentativa de produção de si mesmas, acabam se padronizando. Então, na ideia de serem autênticas, elas acabam se afastando do essencial de cada uma. E na sequência desse texto aparece também a ideia de que o gosto, ou seja, a gente não forma mais o nosso gosto, a indústria que faz, que padroniza os gostos e faz com que a gente goste daquilo que está na moda, né? Então, cita o exemplo das séries, né, das maratonas, das pessoas maratonando séries e a conquista, digamos assim, de uma única linha que agrada a todo mundo. Então, as séries, né, o investimento da indústria fílmica, né, é feito em cima de algo que antes já é trabalhado no espectador, né, num gosto que é produzido. E aí, quando esses filmes são lançados, eles realmente são adotados pelas pessoas como preferência, né? Então, esse texto reflete sobre pontos que, se a gente não conhece a obra do filósofo, realmente fica difícil de abordar, tá? Mas esse é um filósofo muito falado no campo da cultura. Vocês lembram que lá no vídeo 1, esse aqui é o terceiro vídeo, né? A nossa terceira aulinha sobre temas da Fundação Carlos Chagas. Então, quem não assistiu o vídeo 1 e 2, assiste, porque a gente está fazendo aqui um encadeamento de ideias e um vai contribuindo para o outro, tá? Eu estou fazendo numa sequência para ficar clara para vocês a conexão entre essas ideias. Então, esse é um filósofo da cultura, assim como eu falei no vídeo passado do Adorno e do Horkheimer. Então, é importante que a gente dê uma atenção específica para filósofos de cultura, porque são caras aí que é muito provável que a Fundação aborde em concursos, tá? Porque isso aí já é tradição dela. Beleza, quais são os pontos que vocês vão abordar no tema desse? Porque não tem tema, então não diz sobre o que é que vocês vão falar. Lendo aí esse motivador, e aí, desenvolvam. O que a gente percebe no motivador é o quê? O que é que a banca coloca, né? A questão do gosto que é produzido, as pessoas maratonam as séries, né? E colocam também as pessoas estão tentando produzir a si mesmas e, na verdade, elas estão sendo reproduzidas, elas estão sendo colocadas no mesmo padrão, que é o padrão que a indústria criou. Então, a gente vai poder refletir sobre questões aí como autenticidade, sobre questões como hiperconsumismo. Então, nós consumimos tanto, e lembrem que o consumo é diferente do consumismo, né? O consumo todo mundo precisa fazer, né? Nós somos seres urbanos e a gente precisa consumir, mas o consumismo, todo ismo, né, é um exagero. Então, o consumismo é um consumo irrefletido, irrefreado. Então, ele é provocado, estimulado, comprado, muitas vezes, pela indústria. Como é que é comprado, hein, Pri? Esse negócio, como é que o consumismo pode ser comprado? Os nossos gostos são estudados, né? Então, quando a gente vai lá e navega na internet,
tudo aquilo que a gente para ver, aparece ali os cookies, né? E aqueles cookies são informações que são enviadas para a indústria, né? Então, o campo da tecnologia da informação, a tecnologia de dados é o que mais cresce no mundo todo, não é só aqui no Brasil. Então, essas informações, no momento em que a gente está achando que está lendo na internet, pesquisando na internet, aprendendo na internet, na verdade, nós estamos contribuindo para a indústria, que está ali, ó, procurando o nosso gosto, qual é, esse pessoal aqui, ó, tá lendo sobre o quê, quais são as palavras que digitam aqui no Google, quais são as preferências, em quais assuntos eles passam mais tempo. Então, nós somos dados, nós somos números para a indústria. Então, a indústria vê em que a gente se interessa e cria produtos para esse interesse. E depois ele lança esse interesse como moda, porque as pessoas que ele não pegou ainda, né, ele pega depois da moda que ele cria. Então, a gente não consegue fugir desse sistema, né, porque existe um modo de vida que a gente hoje admira, existe uma aceleração natural no sistema capitalista, né? Então a gente quer, o sistema capitalista é o sistema do sucesso. Então as pessoas precisam ter desempenho, resultado, porque se elas não tiverem desempenho, resultado, elas são marginalizadas, elas são postas para trás, elas ficam, né? Elas não sobem. E aí a gente tá numa sociedade, num momento histórico, né, que a gente não percebe isso. Aí, essa é a grande questão, porque em 1984, né, lá no livro do George Orwell, né, que é muito famoso também com relação à questão das mídias, da cultura. Então, o livro do George Orwell fala pra gente que mostra, né, que na década de 80 a gente entendia, né, a sociedade entendia que estava sendo realmente manipulada por esse novo veículo, né, por esse, na verdade não era nem um veículo, mas por essa instituição que domina os veículos de comunicação, né, que a gente chama de mídias, essa subjetividade aí que a gente chama de mídias, esse conjunto, né, que a gente não sabe muito bem de quem é, mas que é de muitos donos, e são muitos donos que estão afins ali com objetivos parecidos, né, que a gente já falou aqui no vídeo 2, no segundo tema, que é o que a gente chama de poder econômico, essa galera aí, então, que tem como objetivo, né, a indústria, é a venda. Nós, dentro do sistema capitalista, só existimos se formos consumidores. Então, por que, por exemplo, hoje em dia, os índios continuam sendo mortos, continuam sendo expulsos das terras? Por que essas disputas continuam acontecendo? Porque os índios não pagam imposto, porque os índios não são consumidores, eles não compram nada fora dali de onde eles vivem. Mas eles são pessoas, então assim, ou eles contribuem socialmente dentro desse sistema, é assim que funciona. Ou eles contribuem socialmente, ou então eles não têm valor nenhum, a vida deles não tem valor dentro de um sistema em que o indivíduo é consumidor. Então a gente precisa entender isso desde o momento da escravidão, né? A escravidão foi finalizada, né? Os escravos foram liberados, né? Por quê? Porque eles precisavam se tornar consumidores. Eles iam gerar mais riqueza sendo consumidores do que sendo escravos. Então essa é a lógica do sistema, tá, galera? Não quer dizer que a gente... que as pessoas sejam assim. Quer dizer que o sistema funciona dessa forma. A gente precisa entender e ver o sistema de forma crítica para que a gente não entre na onda. Porque entrar nessa onda é muito fácil. É tão fácil que o filósofo fala aqui que a gente entra e pensa que está sendo... como é que eu posso dizer assim... que está conseguindo desenvolver uma autenticidade, mas a indústria não permite autenticidades
que não sejam comercializáveis. Então, só é possível criar um nicho se houver uma quantidade X de pessoas que curtam aquilo ali. Aí se cria um nicho e esse nicho é comercializável. Mas se você gosta de uma coisa que não faz parte de nenhum nicho, você não vai ter produtos com relação a essa coisa e possivelmente você vai ser estranhado da sociedade e marginalizado por causa do seu gosto. Tá? Então, os nichos, inclusive a indústria ela é tão esperta, né, que ela transforma o que é bom em nicho também. Então, essa coisa da ecologia, né, da sustentabilidade, ela era uma necessidade, mas ela se tornou um produto da indústria. Então, a indústria cria a ideia de sustentabilidade, né? Ela cria isso para vender os produtos dela. Tudo bem, não tem nada de errado nisso, mas a gente precisa entender que isso é assim, tá? Então, a banca coloca aqui que, por exemplo, ela não diz nesse motivador, mas o filósofo, né, se a gente conhece um pouquinho da obra dele, é o filósofo que escreveu o livro A Sociedade do Cansaço, né? Então, o livro sobre a sociedade do cansaço, que é a gente, né, a sociedade capitalista. Então, esse filósofo traz essa perspectiva, né, de que a gente está num ritmo muito acelerado, num consumo muito exacerbado, com valores que a gente não reflete a respeito deles, a gente não sabe se são nossos, a gente meio que assim, a gente entra na onda sem a menor proteção. Então, hoje nós não sabemos que estamos sendo levados pela indústria da cultura. Nós não temos essa consciência. Na década de 80, quando as mídias começaram a liderar, né, a mostrar o poder que elas já eram, que elas já tinham, aí as pessoas começaram a despertar para essa questão. E a entender, não, tá acontecendo alguma coisa aí que não é bem, eu não tô entendendo muito bem, mas tá acontecendo uma série de manipulações, inclusive do meu gosto, né? Eu não gosto disso, eu tenho que consumir isso porque é o que tem, mas eu não gosto disso. Então, está existindo uma manipulação, inclusive do gosto, que era detectada na década de 80 e era criticada em músicas e tal, em muitos livros também, né? O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, o 1984, do George Orwell. Então, isso aparecia nos livros. Aí, hoje em dia, a gente está inocente com relação a essa questão. Então, nós não estamos percebendo, nós estamos cada vez consumindo mais e produzindo menos a nós mesmos. Então, a gente não está se produzindo de acordo com quem a gente é, de acordo com a nossa essência. A gente não tem mais aquela ideia de se autoconhecer para se entender e para começar a desenvolver as nossas habilidades, as nossas potencialidades. A gente está voltado para as potencialidades que são vistas hoje como de sucesso. Nós estamos voltados para aquilo que a sociedade capitalista industrial diz que vai dar certo. Então a gente está com foco nessa missão, né? Por isso que ele fala que é a sociedade do cansaço, porque você tem que correr para dar conta de se encaixar no modelo. Então a gente já não para mais para ter o tempo de ócio, para a gente pensar, né, introspectar os nossos gostos, aquilo que faz bem para nossa alma. A gente trabalha, né? A gente tá trabalhando em trabalhos que a gente não gosta. A gente tá fazendo o que a gente não gosta, sempre tudo no automático. A gente tá reproduzindo um sistema no lugar de vivendo. No lugar de a gente estar vivendo, a gente está reproduzindo um modo de vida. A gente está no piloto automático. É isso aí que o filósofo traz pra gente, né? Essas são as ideias mais, digamos assim, conhecidas do Byung-Chul Han, né? O filósofo sul-coreano. Daí, como é que vocês podem abordar essa proposta? Eu sugiro que vocês peguem a questão do consumismo, do hiperconsumismo, da falta de reflexão
das pessoas atualmente sobre o que elas consomem, sobre o que elas gostam, sobre a própria formação do gosto delas, né? E também discutam a ideia de autenticidade. Porque para que a gente seja autêntico, a gente precisa se descobrir. A gente precisa olhar para dentro. Então o autoconhecimento é importantíssimo para a gente entender quem nós somos. E para a gente começar a produzir um eu verdadeiro, um eu particular. E não um eu padronizado, um eu do sistema, um eu comercializado. Ou comercializável, industrializável, como a gente tem feito. Beleza? Fechou aí?